Em nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe fora e dentro de nós, pedimos que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. Amém. Podemos beber tudo de uma vez só. Bom, pessoal, então o que eu vou pedir é o celular. Por favor, desliguem o celular. Na última sessão nós tivemos essa experiência mais uma vez. No meio do processo tocou um alarme, no meio do exercício inclusive. Então, fiquem atentos aí para não tocar alarme, não tocar qualquer barulhinho aí, pra gente conseguir fazer o exercício, tá? Bom, gente, então todo mundo é de casa, todo mundo já sabe, né, as movimentações, né? Daí na hora do exercício só que o Gilberto foi iniciar, procurar evitar ir no banheiro, né? Antes do sino, dá para ir no banheiro, daí a hora que bate o sino, já tá sentadinho ali, porque o sino também é uma experiência importante. O sino faz esse movimento dentro da gente, né? É a hora que até o Gilberto deu essa dica um dia, eu já tinha percebido alguma coisa, mas aquele dia reforçou, quando ele falou que na hora que bate o sino, presta atenção nele, ouve ele, e vai batendo aqui, já acredito que várias pessoas têm essa experiência, né? Ele vai batendo e vai acordando a mais partes ainda dentro de nós, né? E aí nessa hora a gente procura parar os processos que tá vivendo ali, que tá vindo, né, na tela mental. Aí para os processos, não, agora chega, agora eu vou me preparar pro exercício, né? Sai fora. E aí a gente se prepara então pro exercício. Então, ir no banheiro ali e tal, qualquer coisa rapidinho pra gente fazer a prática, tá? E é isso, pessoal, vou passar aqui então pro Gilberto iniciar, tá? Boa meditação para todos, daqui a um tempo eu vou convidar vocês para beber outra dose, como eu sempre falo, não é obrigado beber, só se realmente sentir que quer ir um pouquinho mais a fundo, né? Então, é isso, boa meditação. Gente, boa noite. Chegamos aí na carta 21, vamos estudá-la. Vamos dar uma olhadinha como é que ela é. Então hoje, né, como nós estamos aqui na sessão da madrugada, sessão noturna, normalmente vocês podem se guiar, né, pela minha voz, como a gente tem feito, ou ir aqui seguindo o papel. Mas hoje não vai ter jeito, né? Hoje vai estar tudo escuro, só vai ter uma luzinha aqui, então vocês vão acabar tendo que guiar pela minha voz mesmo. Mas vamos lá, vamos estudar a carta. Ó, nós estamos na carta 21. Aí nós temos o nome da carta, a transmutação. Se vocês lerem o texto, vocês vão perceber que essa carta, ela foi colocada pelo Mestre Samael como dois nomes para ela. Então ela pode ter o nome A Transmutação, né, que no espanhol ele coloca lá A Transmutación, né, ou ele também fala que essa carta pode ser o louco. Então, de repente, vocês podem ver variações do tarô egípcio, e ao invés de estar escrito transmutação, está escrito o louco. Bom, então o que eu fiz? Né? Quando eu estava meditando nessa carta aqui, eu falei, vamos estudar os dois lados da carta. Né? Então a transmutação é um lado, o louco é o outro lado. Tá? Por isso que ela pode receber esses dois nomes. Então, vocês vão ver, ele tem uma parte do texto que explica exatamente isso. Então eu vou colocar aqui para que vocês, por meio do chá, por meio dessa meditação guiada que a gente faça, consiga descobrir esses dois lados da carta. Né? Então, o que seria a transmutação? O mais óbvio, né? É a pessoa que aprende alquimia sexual, que pratica, que entende, que usa essa energia sexual para a sua própria autorrealização. E o que seria o louco? O louco é aquele que um dia ficou sabendo que isso existe, pode até ter tentado praticar e depois largou isso. Né? Então, isso é considerado loucura. O nosso planeta, né, aqui, planeta Terra, ele tem essa coisa da fornicação, do uso da energia sexual de uma forma muito equivocada, né, por conta dos nossos processos emocionais, mentais e até animais que tem dentro de nós. Mas em outros mundos não é assim não. Tá? Em outros mundos, quem fornica que é louco. Né? Então aqui, se vocês forem fazer uma divulgação, né,
sobre a transmutação e vocês forem falar com determinadas pessoas que não têm uma compreensão, elas falam, não, isso aí é loucura, onde já se viu falar de transmutação química sexual, isso não é assim, é antinatural, não sei o quê. Mas isso não é verdade, tá? A verdade é que a transmutação, ela é o natural. É que nós esquecemos disso. Nós somos criaturas esquecidas. Então isso é o que vocês podem investigar hoje. A carta pode abrir isso para vocês e falar assim, mas peraí, Gilberto falou que transmutação é uma coisa natural. Como que eu esqueci que é natural? Como que eu estou me comportando como o louco da carta? Não é assim? Então vocês podem investigar dentro de vocês sobre isso, tá? E essas investigações, vocês vão acabar entrando aí nos chamados registros acásticos de vocês. E o que é um registro acástico? É uma coisa que está dentro da célula. Então vocês vão olhar dentro do DNA de vocês, que é uma expectativa que isso aconteça na sessão de hoje, e vocês vão ver uma outra época que a transmutação era a regra. E a fornicação era aquilo que era uma coisa equivocada. Hoje inverteu isso. Por quê? Porque nós estamos numa outra idade, chamada de Kali e Yuga, né? A idade de Kali, quer dizer, a idade de ferro, a idade da queda. Porém, de vez em quando aparece um mestre para falar o caminho da ascensão. Então, nós estamos estudando as cartas do tarô justamente para entender o que é esse caminho da ascensão e para que nós possamos ser pessoas entendidas nesse assunto e possamos mudar essa história. Pelo menos dentro de nós. Pelo menos no nosso entorno, né, aonde a gente conseguir chegar com a nossa fala, com a nossa verdade, com o ser que nós somos, tá? Então esse grupo aqui, nesse sentido, é um grupo diferenciado, porque está buscando ir contra a maré, contra a correnteza, entendeu? E é exatamente isso, né, muitos aqui, que estão aqui, vão fazer o jejum, e é exatamente isso que nós vamos fazer também. No jejum, nós também estamos nadando contra a correnteza, ou seja, o mundo está se degenerando terrivelmente e a gente está indo contra. Nós estamos buscando a regeneração. Tá? Então essa carta aqui, ela nos dá algumas dicas. Vamos dar uma olhadinha nela. Ó, então vocês estão vendo ali um homem, né? E ele tem uma roupa como se fosse uma pele, né? Uma pele de tigre. Na mão esquerda dele lá, vocês vão observar que tem o cetro ali do poder, né? E na mão direita ele tem a cruz ansata, ou a chave da vida. Né? Então, observe o seguinte, aquele homem, esse homem aí da carta, né, ele está representando um alquimista, porque ele tem as chaves, tá vendo? Ele tem a chave da vida e ele tem o cetro do poder. Só que tem um detalhe importante. Na parte de baixo ele tem um crocodilo. Né? Se vocês observarem, ele tem um crocodilo. O que o crocodilo está fazendo? Ele está com a boca aberta. É só o cara escorregar que ele pega. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o alquimista, né, o iniciado, não tiver atento à sua energia sexual, o crocodilo que representa o 7, ou o conjunto dos egos, abre a boca e pega ele. Tá? Então é muito importante estar atento a essa carta. Essa carta é muito perigosa. Né? O Mestre Samael diz o seguinte, quanto mais perto do anjo, mais perto do demônio. Né? Isso significa que quanto mais alto nós estamos nas nossas graduações, mais tentações aparecem, elas se tornam mais fortes. Por quê? Porque essa turma, né, vamos chamar de turma das trevas, não quer que apareça um mestre no mundo. Um mestre é muito perigoso. Né? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Né? Quantas pessoas estão aqui estudando por conta desse conhecimento que veio para o mundo. Olha quantas pessoas estão fazendo jejum aqui na nossa região e compreendendo o jejum e buscando o seu processo de ascensão por conta desse conhecimento que veio para o mundo. Né? Então, quando o verbo se faz presente, quando o verbo se faz carne e sangue, ele muda tudo. Né? Esse é o poder do verbo. E o que é o mestre? O mestre é aquele que encarna o verbo. E ele pode trazer o verbo, que é o verbo divino, para a Terra, ou seja, ser um canal. Tá? Então essa carta, ela traz esse aspecto para nós. Agora também a gente pode estudar, né, se nesse momento a gente não está sendo louco, ou seja, se nesse momento a gente está transmutando nossas energias sexuais, eu compreendi isso, mas eu posso estudar quando, em que momento que eu atuei como louco. Então vocês podem de repente buscar dentro de vocês arquivos, né, quando vocês inverteram a história. Né?
E qual que é o primeiro, vamos pensar assim, a primeira parte dessa história que foi invertida? É lá no Lemúria, a história de Adão e Eva, né? Que Adão e Eva comeram o fruto proibido, que na verdade é essa questão sexual. Então pode até ser que vocês cheguem nessas verdades dentro de vocês. Mas essa não foi a única parte da história que teve questões de energia sexual. Na Atlântida também teve, no começo da raça ariana também teve. E assim vocês podem investigar dentro de vocês. Então a carta 21, ela vai dar essa possibilidade para nós. E ela é um preparo. A carta 21 prepara a gente para 22, que o 22 é o regresso. Então a gente retorna ao Pai. Bom, para retornar ao nosso próprio Pai interno, a gente precisa enfrentar esse crocodilo que está aí embaixo. Ele é o 7. Tá? E como é que a gente enfrenta ele? A carta está dizendo bem claramente, né? Com a chave da vida, que representa a transmutação da energia sexual, e com o cetro do poder, que representa a eliminação dos defeitos. Tá? Então é muito importante a gente ter clareza que não é só a transmutação da energia sexual, a eliminação dos defeitos também é fundamental. Essas duas coisas caminham juntas, inclusive nessa ordem, morte e ressurreição. Existem algumas pessoas que até têm um conhecimento da alquimia sexual, mas não estão valorizando a questão da morte do ego. Isso aí é só metade da laranja. Tá? Então fica só com metade do suco também. Certo? Então é muito importante que esse grupo tenha plena consciência de que a carta 21 diz o seguinte para nós: olha, transmuta sua energia sexual, ok, maravilhoso, é isso aí mesmo, mas toma cuidado com o 7 que está no seu pé ali, ó, o crocodilo está com a boca aberta. Se não eliminar o ego, ele puxa o tapete, tá? E é literal. O elemento denso, ego, demônios vermelhos de 7, não tem acordo. A única coisa que funciona é espada no pescoço. Tá? Tenham essa clareza. É bater no cetro e eliminando. É espada no pescoço. É pedindo para a Mãe Divina eliminar. Tá? Não tem acordo com o ego. Certo? Fazer acordo com o demônio é mau negócio. Tá? Então vamos lá, pessoal. Olha, basicamente é isso que está nessa carta. Então a gente precisa ter aí essa perspicácia, né, do tigre para poder fazer essa eliminação do defeito. Tá? Como é que vai funcionar aqui o nosso exercício? O pessoal já está bem antenado, né, como é que funciona. Se vocês olharem no verso da folha, quando bateu o sino, ali estava falando do sino, o sino é um ponto importante da sessão. O sino, ele foi assim uma inspiração, sabe? Uma inspiração quando a gente encontrou esse sino, porque eu estava buscando um sino que tivesse na frequência do Sol, né? Então, como a Lê trouxe a questão do sino, vocês vão perceber que o sino tem dois momentos. Primeiro tem um sino, né, que ele é um pouco mais agudo, ele caminha ali mais ou menos, o sino demora uns 2 minutos. Ele caminha mais ou menos 1 minuto. Depois vem um sino mais grave. Não sei se vocês já perceberam essa diferença, né? Quando entra esse sino mais grave, é um sino muito grande, ele é enorme. Né? Não sei quantas toneladas tem esse sino. E ele só tem numa determinada igreja, lá na Inglaterra, que esse sino é milenar. Tá? Esse sino foi, depois de eu ter pesquisado muitos e muitos sinos, eu rodei a internet inteira buscando esse sino ele traz a frequência do Sol. Então, quando vocês escutarem o sino, saibam que é o Miguel que está chegando. Né? Por quê? Porque o trabalho interno, ele é solar. A obra do Pai é uma obra solar. Então, esse exercício que a gente faz na frequência do Sol. Por isso o sino. O sino vai trazer... Né? Outra coisa que o sino faz também, né? Ele quebra larvas astrais. Então aqueles pensamentos confusos, aquela coisa barulhenta na nossa cabeça, conforme bate o sino, ele vai quebrando essas larvas astrais, de forma assim que a gente consiga fazer o exercício de forma mais consciente. Então, como vocês já sabem, né, é sempre uma tecnologia por trás, não? Bom, vamos lá então, pessoal. Então, nós temos a seguinte sequência, que vocês já conhecem, mas é bom dar uma revisadinha. Ó, nós temos a prática de alinhamento dos corpos internos, lembrando que os exercícios são livres, tá? Depois nós temos a marcação dos elementos, quando a gente vai decretar as virtudes. Aí a gente tem um pedido para a Mãe Divina, que a gente faz, né, para fazer a ativação do átomo nous, a chama trina.
Kundalini, os chakras, então esse pedido, e pede também a permissão para eliminação dos defeitos. Depois nós vamos fazer uma meditação guiada, que é construindo o símbolo do infinito. E por fim, nós vamos fazer ali o decreto do átomo nous, para entrar no nous, e da chama trina para fazer as eliminações. Aí nós vamos para a conclusão, que é o decreto do íntimo, para a gente sintonizar o íntimo e fazer o acolhimento dos elementais. Tá? Essa é a nossa prática. E depois, finalizando, nós vamos libertar os elementais, aqueles que vêm no pacote, quando a gente faz uma colheita assim desse porte. Tá? Essa sessão, né, a seleção musical, ela foi feita o ano passado, a gente está aproveitando as seleções musicais do ano passado, ela foi feita para o Casal Cristo. Então, o Casal Cristo, ele indica, né, essa conclusão da nossa jornada. Então, nós estamos nos preparando para chegar na unidade. Então, o que nós temos de um diferencial aqui dessas sessões que nós estamos trazendo agora? São os chakras alfa, ômega e o chakra da unidade. Muito se fala sobre os 7 chakras, porém, pouco se fala sobre o chakra alfa, ômega e o chakra da unidade. E o nosso grupo está avançando nesse sentido, ou seja, nós estamos acessando e buscando informações sobre esses chakras. Tá? E que vocês podem experimentar também, né? Porque na hora que eu falar assim, né, observe o chakra ômega sendo ativado, né, abaixo da coluna. Observe o chakra alfa sendo ativado no alto da cabeça. Façam essa observação. Aproveite que vocês vão estar com a borracheira, né, com o chá, e façam essa observação. Tá certo? Pessoal, como a borracheira já está chegando, então eu vou concluir aqui minha fala. Tá? Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Tá? Então vamos lá, vamos para as músicas então. Então vamos lá, para aqueles que quiserem fazer esse exercício, a melhor postura é o calcanhar junto e a coluna reta. Começando então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo do íntimo. Eu sou o corpo do íntimo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem, passamos esse guardião. Vamos ao segundo ponto. Conexão vibracional e marcação dos elementos densos. Aqui nós vamos utilizar o triângulo. Consulta aí no seu coração se você quer seguir. Muito bem, podemos seguir. Como é que funciona essa técnica?
A cada decreto que nós vamos fazer, vocês vão perceber algum tipo de densidade no entorno. Né? Quando essa densidade aparecer, vocês projetam um triângulo nela. Se não aparecer, fiquem tranquilos. Tá tudo bem. É um exercício. Tá? Não se cobrem, nem se julguem, nem se condenem. Tá certo? Vamos lá então. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Primeira marcação. Eu sou castidade. Eu sou castidade. Passou, triângulo na mão. Apareceu uma densidade, projeta. Vamos à próxima marcação. Eu sou amor. Eu sou amor. Passou, triângulo na mão. Apareceu qualquer densidade no entorno, projeta. Pode ser dentro também. Vamos à próxima marcação. Eu sou humildade. Eu sou humildade. Passou, triângulo na mão, apareceu densidade, projeta. Vamos à próxima marcação. Eu sou alegria pelo bem alheio. Eu sou alegria pelo bem alheio. Passou, triângulo na mão. Apareceu uma densidade ali, projeta. Vamos à próxima. Eu sou altruísmo. Eu sou altruísmo. Passou, triângulo na mão. Apareceu uma densidade, projeta. Vamos à próxima. Eu sou diligência. Eu sou diligência. Passou, triângulo na mão. Apareceu uma densidade, projeta. Vamos à próxima. Eu sou temperança. Eu sou temperança. Passou, triângulo na mão. Apareceu qualquer densidade, projeta. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem. Então, segundo exercício pronto, vamos ao terceiro. Então, o terceiro é um pedido que a gente faz. Então, vamos ao nosso pedido. Lembrando de manter a coluna reta, calcanhar junto. As mãos podem ficar bem tranquilas sobre as coxas, não cruzem nem os braços, nem as pernas. Faz parte do processo de fluir de energia, tá? Vamos ao nosso pedido, então. Começando. Só um instantinho até a gente receber autorização para seguir. Pessoal, então, esse momento, essa pausa, é porque a Mãe Divina Gaia está nos ensinando que essa carta é uma carta muito poderosa. Carta 21. Então, escutem aí no coração de vocês a sabedoria de Gaia. Que agora a gente vai entrar na frequência dela. Vamos lá então. Começando. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Em perfeita sintonia Em perfeita sintonia com o íntimo que eu sou, com o íntimo que eu sou, permita-me ativar permita-me ativar o poder o poder átomo-nous átomo-nous
por meio da chama trina por meio da chama trina, em meu coração. em meu coração. Peço e suplico, Peço e suplico, de todo o meu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha alma, de todo o ser que eu sou, de todo ser que eu sou, que expanda que expanda a chama trina a chama trina no centro do meu coração, no centro do meu coração, para todos os meus corpos, para todos os meus corpos, formando em mim formando em mim o infinito o infinito e ativando e ativando todos os meus chakras. todos os meus chakras. Devi Kundalini, Devi Kundalini, em perfeita sintonia em perfeita sintonia com o íntimo que eu sou, com o íntimo que eu sou. permita-me entregar Permita-me entregar os elementos densos os elementos densos que precisam ser eliminados que precisam ser eliminados aqui e agora. aqui e agora. Muito bem, passamos esse guardião, agradecido por permitir a nossa passagem. Agora nós vamos para o próximo passo. Construindo o símbolo do infinito, meditação guiada pelo instrutor. Agora vocês não precisam falar absolutamente nada. Vocês simplesmente vão visualizar. Então consulta aí no coração de vocês se vocês querem seguir. Muito bem, já temos autorização para seguir. Vamos lá. Então vocês vão visualizar, não precisa falar. Começando. Por meio da imaginação criadora, visualize uma intensa luz partindo do seu coração, que é a sede do átomo novo. Visualize uma luz formando o Santo Oito, ou seja, o símbolo do infinito, unindo coração, sexo e mente. Imagine a luz na forma de feixe branco luminoso, que corre do coração para o sexo e volta ao coração. O atravessa e sobe a cabeça e retorna ao coração, completando o ciclo. E, em seguida, outro ciclo. E assim mantenha o infinito ativado pelo poder átomo nous. Visualize o Kundalini sendo ativado de baixo para cima, como um fogo que corre pela coluna, desde a base do osso cóccix até o centro da cabeça. Coloque a língua no céu da boca e faça a energia correr até o coração, formando o cajado do mestre. Em seguida, visualize os 7 chakras sendo ativados pelo poder Kundalini e brilhando intensamente. Na sequência, ao fazer o decreto "Eu sou a chama trina", visualize intensos pulsos luminosos partindo do coração e correndo por todo o seu sistema, órgãos internos, chakras, corpos, etc. Localizando e eliminando o elemento denso que foi marcado pelo triângulo na fase 2 desse exercício. Visualize o chakra ômega sendo ativado, logo abaixo do osso cóccix. Visualize o chakra alfa sendo ativado logo acima da sua cabeça. Sinta alfa e ômega energizando todo o seu sistema. Em plena conexão com alfa e ômega, visualize o chakra da unidade sendo ativado. Estique a mão direita
e receba o cetro do poder, entregue pela Mãe Divina. Para cada decreto, eu sou a chama trina, a seguir, utilize o cetro do poder batendo-o no chão e visualizando raios saindo dos olhos do animal de poder, que fica na parte superior do cetro. Esses raios atingem o elemento denso e este é ferido de morte. Desta forma, o elemento denso é eliminado instantaneamente e o elemental liberta. Muito bem, passamos essa fase, vamos à próxima. Decreto chama trina. Eliminação dos elementos densos. Justamente aqui nós fazemos a eliminação. Então consulta no coração de vocês, né? Entra em contato com o íntimo, o ser que você é, o real, e pergunta se você quer seguir. Sinta se você quer seguir. Feita essa consulta e com essa bênção, podemos seguir. Coluna reta, calcanhar junto. Aqui, pessoal, a Mãe Divina está nos orientando que a gente vai descer bastante, tá? Então, respira fundo. Bom, estamos prontos. Vamos seguir. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o átomo nous. 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 Isso, entramos. Bom, então vamos lá. Vamos buscar essa turma. Primeira eliminação. Respira fundo para a gente ir para essa primeira. Eu sou a chama trina. Eu sou a chama trina. Passou cetro na mão. Segure o cetro na mão direita. Localize o elemento que foi marcado. Localizou, começa a estudar. Quem ele é? De onde ele tira energia? Qual a história? Lembre-se que nós estamos na vibração do nous e é tudo bem rapidinho. Vocês vão receber o pacote completo. Feito o estudo, identificou de onde ele tira energia, coloque-o à sua frente e vamos à eliminação. Cetro na mão direita. Vai! Realmente estava bem fundo mesmo. Vamos ao segundo. Vamos ao próximo. Eu sou a chama trina! Passou, cetro na mão. Estude o elemento. Quem ele é? De onde ele tira energia? Qual a história? Procure desvendar a história dele. Esses elementos são muito densos e a história dele são velhas. Observe que a história desses elementos pode ultrapassar a raça ária, a raça atlante, a raça lemúria. Em alguns casos, nós podemos estar lidando com elementos da antiga Terra-Lua. Faça esse estudo. Muito bem, feito o estudo, coloque o elemento à sua frente.
Tenha plena consciência de quem é esse elemento, o que ele representa para você. E segure o cetro na mão direita. Agora vai ser eliminação. Vai! Muito bem, esse também foi recuperado. Resgatado. Vamos ao terceiro. Agora sim. Eu sou a chamatrina! Passou o cetro na mão. Localize o elemento. Quem ele é? De onde ele tira energia? Qual a história dele? Faça um estudo. Coloque à sua frente e faça um estudo. Agora sim, fez o estudo, cetro na mão direita. Tenha consciência de que elemento que está na sua frente e que ele vai ser eliminado agora. Vai! Excelente colheita. Vamos ao quarto. Aguardando um instante para as acomodações internas. Lembrando que quando a gente faz uma eliminação dessa, muita coisa se movimenta dentro da gente. Átomos, moléculas, células. As reprogramações precisam acontecer rapidamente. Então a gente aguarda uns instantes até o sistema se acomodar. Os elementais da natureza, eles vão trabalhando dentro de nós para fazer essa organização. Muito bem, podemos seguir. Vamos à quarta eliminação. Eu sou a chamatrina! Passou o cetro na mão. Localize o elemento. Quem ele é? De onde ele tira energia? Qual a história dele? Faça um breve histórico. Da raça Ária, Atlante, Lemúria? Ou será que é anterior? Vasculhe. Dentro de você, veja os registros akáshicos. Você vai encontrar tudo o que você precisa. Pode abrir, é seu. Não tema. Fez a leitura, está consciente do elemento que está à sua frente. Cetro na mão direita. Vai! Vamos à quinta eliminação. Aguardando um instante para as acomodações. Muito bem, recebemos autorização para seguir. Vamos lá então, a quinta eliminação. Eu sou a chamatrina! Passou, cetro na mão. Localize o elemento. Lembre-se que ele foi marcado com um triângulo, não tem como escapar. Localizou, quem ele é? De onde ele tira energia? Qual a história? Observe os períodos de atuação desse elemento. Como ele atuou na raça ariana, que é a nossa atual. Como ele atuou na raça Atlante, que é a anterior. Como ele atuou na raça lemuriana, que é a anterior. Fez o estudo, coloque-o à sua frente. Tenha consciência de quem esse elemento é. Tendo plena consciência de quem ele é, cetro na mão direita. Vai! Excelente trabalho, excelente colheita. Vamos aguardar um pouquinho, vamos para o próximo. Então vamos ao sexto. A experiência está bem intensa. Por isso que a Mãe Divina fez esse alerta para a gente, que a carta 21 é muito poderosa. Precisamos manter consciência de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Então vamos ao sexto. Aguardando a atualização. Tá, temos a autorização para seguir. Vamos lá. Eu sou a chamatrina! Passou, cetro na mão. Localize o elemento, quem ele é. Qual a história? De onde ele tira energia? Façam uma leitura rápida desse elemento. Coloque-o à sua frente e o estude detalhadamente.
Abra os seus registros akáshicos e veja quem ele é. O que ele fez? De onde ele tirou energia? Qual a história? Raça ariana? Atlante? Lemúria? Anterior? Existem os elementos que são anteriores da antiga Terra-Lua, por exemplo. Ou até mais velhos. Fez o estudo? Tenha plena consciência de que elemento está à sua frente. Vai! Ok, já temos autorização para seguir. Vamos à 7ª eliminação. Eu sou a chamatrina! Passou, cetro na mão. Localize o elemento, quem ele é. Qual a história? Quanto tempo juntos? Que raça que ele é? Raça área? Atlante, Lemúria ou anterior? Faça uma checagem. De onde ele tira energia? Essas são as checagens básicas. É aquilo que você precisa saber para a eliminação, para que tenha total compreensão da eliminação. Vai um pouco mais fundo agora nos registros akáshicos. Como que vocês interagiram juntos quando você estava nessa frequência? Veja as vidas ou existências que você teve nessa frequência. Como atuou? Lembre-se que nós estamos dentro do nous e é tudo bem rapidinho. Muito bem, agora que você recapitulou tudo, já sabe que elemento que é, o que ele faz com você, coloque-o à sua frente. Cetro na mão direita. Vai! Muito bem. Excelente colheita. Vamos concluir esse exercício. Vamos aguardar só um instantezinho até a Mãe Divina fazer as acomodações dentro de vocês. Agora sim podemos concluir. Eu sou o que eu sou. Muito bem, agradecemos essa parte do exercício. Ainda temos mais uma, que é a conclusão. Para nos ajudar nessa fase, né, é importante vocês saberem, ter consciência disso, vieram 7 mães divinas, porque a gente foi muito fundo. Realmente muito fundo. Muito bem, então dessa colheita surgem os elementais, vocês vão falar para eles aguardarem um instante que a gente já vai fazer o acolhimento. Vamos à conclusão. A conclusão é a instalação do íntimo, para que ele fique devidamente instalado e a gente esteja em perfeita conexão com o íntimo que nós somos durante toda a sessão. Então, consulta aí no seu coração se você quer fazer essa última parte, que é a conclusão. Aqueles que estão de acordo, podemos seguir. Vamos lá, começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o íntimo. Eu sou o que eu sou. Sinta você mesmo. O seu real. A verdade em você. Sinta essa instalação. Vamos de novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o íntimo. Eu sou o que eu sou. Sinta o ser que você é, o íntimo que você é, fazendo movimentações internas. Veja ele movimentando as frequências, as energias, os mundos internos, o mundo quântico, o mundo atômico, o mundo molecular. Observe você mesmo como criador do seu sistema, do seu universo particular. Vamos seguir.
Eu sou o que eu sou. Eu sou íntimo. Eu sou o que eu sou. Observe agora o íntimo, fazendo o acoplamento de todos os corpos. Lembre-se dos corpos. Lembre-se. Lembre-se que você tem 7 corpos. Observe agora o íntimo que você é, a plenitude que você é, o ser que você é, fazendo essa movimentação e assumindo realmente o controle em todos os corpos. Então, de cima para baixo, observe. Corpo do íntimo. Corpo espiritual. Corpo causal. Corpo mental. Corpo astral. Corpo vital. Corpo físico. Chegou aqui em nós. Agora sinta-se pleno. Observe. Você e o íntimo uma coisa só. Sinta essa plenitude. Sinta-se o caminho, a verdade, a vida, a singularidade, o inexplicável. Você, o que você é, sempre foi e sempre será. A plenitude das plenitudes, o amor dos amores, a verdade das verdades, a fé das fés. Observe você, criador e criatura, senhor de si mesmo, um auto-engendrado, um auto-criado. Agora, com essa plenitude do ser que você é, observe à sua frente os elementais, que são frutos desse trabalho que nós fizemos, da eliminação. Abra os braços e os acolha. São seus filhos. Agora estão bem limpinhos. Observe que o íntimo que você é, o mestre que você é, acolhe esses elementais e no momento que ele vai acolhendo, se aproximando ali do coração, você vê transformações. Observe que esses elementais vão ganhando forma. A forma humana é divina. Então, se eles eram como elementais das pedras, vão ganhando forma humana. O elemental das árvores, dos vegetais ou dos animais. Observe que eles vão ganhando forma humana. Observe que eles vão ganhando roupas lindas, coloridas. Observe que alguns ganham asas, outros ganham escudo, outro elmo, outro espada. Depende da função deles. Observe a plenitude da sua criação. Agora observe que esses elementais que você resgatou são seus guardiões, suas virtudes, seus anjos, seus arcanjos. Observe eles se dirigindo dentro do seu corpo. Vejam o que eles vão cuidar. Uns vão cuidar do coração, outros vão cuidar do sexo, outros vão cuidar da cabeça. Uns vão cuidar do nariz. O nariz é interessante, que daí a gente percebe mentira rapidinho. Uns vão cuidar da visão. Vários guardiões do sexo hoje, olha que interessante, a carta 21 mostrando o seu valor. Trazendo a compreensão da alquimia, trazendo a compreensão da transmutação da energia sexual. Observe como os elementais trabalham no seu interior. Veja, são vivos, criaturas vivas, cheias de amor, cheias de alegria, trabalhando dentro do seu universo.
Muito bem, então essa parte está concluída. Vamos à próxima parte. No momento que a gente faz uma colheita desse porte, que é uma colheita grande e bem profunda, surgem elementais da natureza que nós mexemos no passado, e isso é muito comum. Esses elementais, então, agora nós vamos dar um comando para eles voltarem ao seu íntimo de origem. Vamos lá, então, vocês podem falar logo depois de mim. Para todos os elementais que não sejam do meu universo particular, que retornem ao seu íntimo de origem. Muito bem. Agora vocês vão observar elementais. Elementais das pedras, do reino mineral, elemental vegetal, animal, enfim, elementais que nós mexemos no passado e que agora nós estamos libertando. Eles são muito gentis, eles só não gostam de ficar presos. Observe que eles vêm, dão um abraço, um carinho, um beijo, um tchau, e vão se dirigindo para os seus reinos. Uns são do reino mineral, outro vegetal, outro animal. Elementais do ar, elementais do fogo. Olha que interessante, hoje tem uma turma boa, hein? Até elementais do éter. Olha, raro, hein? Quem que mexeu com o éter? Ah, entendi. Elementais do fogo, bastante elemental do fogo. Por isso que veio bastante guardião do sexo. Muito bom. Elementais da terra, os gnomos. Agradecido. Mestre Melquisedeque, acolhendo eles. Elementais da água. Mestre Varuna, acolhendo. Exatamente. Do éter, Indra. Pavana do ar, acolhendo também. Agni do fogo. Excelente trabalho. Está concluído, pessoal. Um excelente trabalho. Agradecemos a todos pela participação, agradecemos aos guardiões e às guardiãs. Em especial, agradecemos às mães divinas que vieram nos ajudar. Hoje, 7 mães divinas, trabalho muito profundo. Descemos a reinos além, né, dessa experiência aqui, que nós estamos mais recente. Fomos à antiga Terra-Lua, fomos à idade de Saturno, né, a antiga idade solar, penetramos bem fundo mesmo. Hoje foi um excelente trabalho. Parabéns a todos pelo trabalho e agora segue a sessão. Ali falou que aqueles que quiserem beber mais chá, pode trazer o copinho, tá? Grato a todos. Eu só vou desligar. Gente, muito obrigada pela sessão, muito boa. Nossa, hoje eu não tive aquele sentimento de sessão longa, eterna. Realmente parece que eu fiquei bem pouquinho aqui, mas foi bem produtivo, né? Então, muito obrigada por essa sessão. Muito obrigada pelas pessoas que vieram para a vivência preparatória, né? Que realmente eu estava me perguntando qual era a finalidade dessa vivência, né? E essa preparação que a gente fez. E me veio a resposta, né? Sobre esse alcance também que a gente conseguiu, né? Que cada um que produziu dentro de si. Isso tudo proporciona, contribui, né, para a sessão acontecer. Nesse nível que ela aconteceu hoje. E também quero agradecer pelo trabalho que vocês fizeram, pela ajuda que a gente obteve aqui esse ano todo,
os mutirões, as pessoas que vieram contribuir, que entregaram um trabalho para o espaço, né, para nós todos, e também para os próximos que virão, né. O espaço está bem bonito, está bem organizado, posso dizer, e foi com a ajuda de vocês, muito obrigada. E vou deixar um convite para o próximo final de semana. Mutirão. Que mutirão! Puxa vida! Não me joga um banho de água fria desse. Um evento que nós vamos fazer. Quem não está no grupo, quem não participa do grupo e quiser participar, no próximo final de semana nós faremos um baile à fantasia. Oxe! Semana dia 29. No outro. 2 semanas. Ai, que povo doido, gente. Todo mundo doido. Então, o baile é dia 6 de dezembro, às 19 horas. E aí, quem não tiver no grupo, né, e quiser vir participar, vai ser bem legal, terá um prêmio, um incentivo para melhor fantasia, né. A Elô disse que vai ganhar. Mas é porque ela não viu. É porque ela não viu a fantasia do meu marido ainda. Não vou ficar dando dica, pode parar. Nem se eu desse dica vocês não iam descobrir. O Ítalo que impulsionou isso aí, a verdade é essa. Foi isso mesmo. Vai ter um desfile pra mostrar. Não, mas daí Olha, o que eu senti é uma votação, mas assim, na hora ali um bate-palmas, né? Eles vão todo mundo se apresenta e no final, depois a gente começa a bater palma ali para ver quem que foi ali o melhor, né? Eu acho, né? Mais justo, né? A não ser que vocês queiram um papelzinho, cada um anota lá, e depois não vai escolher o papelzinho, também dá. Aí é um trabalho. Ô, gente, eu sou assim mesmo, viu? É desse jeito aqui dentro de mim, assim, que eu penso, tá? Direta, reta, curta. Não tem muito... Bom, gente, é isso. Muito obrigada por tudo isso que a gente viveu aí esse ano, que foi puxado para dedéu, mas chegamos até aqui. Ainda tem mais um pouquinho, mas acho que nós vamos chegar até lá. Falta pouco para a gente chegar. Então, fica aí o convite, tá? Para o baile. É isso. Muito obrigada. Vou passar para o Gilberto. Gente, que sessão, hein? Muito boa, excelente mesmo. Nós realmente essa sessão ela foi além do esperado, assim. Nossa. Foi uma sessão extraordinária. E parece um elástico, não sei se vocês conseguem perceber dessa maneira, da mesma maneira como a gente desce lá no fundo, mesmo, depois a gente sobe de uma vez, vai lá para cima, né? Então vou comentar um pouquinho da minha percepção. É claro que vocês podem perguntar o que vocês quiserem, né? Ainda mais numa sessão como essa, muito diferente, né? Bem profunda mesmo. Então, o que aconteceu ali, né? Nós fizemos o alinhamento dos corpos, e daí em seguida nós fizemos ali os decretos, né? Até brinquei com o Gil, né? Para conferir, para ver se estava certo, porque o nosso treinador é forte, nosso treinador é muito bom, né? Então ele faz esse processo mesmo, de saber se nós estamos nos concentrando no que a gente está fazendo, né? E como na sessão passada deu uma pequena variaçãozinha lá na temperança, né? Dessa vez a gente caprichou na temperança. Vamos pegar firme ali, né? Eu quase esqueci qual que era o elemento da temperança. Aí eu ainda falei assim, vamos conferir ali com o Gil para ver se o Gil está na função de guardião hoje, né? Aqui na sessão tem funções, tá? Quem senta ali do meu lado esquerdo é a função de guardião. Normalmente é o Mauri que ocupa essa posição, mas hoje o Gil sentou e falou, agora é com você, aguenta aí. Então assim, é bom revezar também, o Mauri tá meio cansado, assim, né? Passa a bola um pouquinho pro Gil, tá tudo certo, né?
Então, as sessões, elas são interessantes, elas têm funções, né? As pessoas têm funções dentro da sessão. E se vocês começarem a despertar a consciência, vocês vão perceber isso, as funções que cada um desempenha na sessão, né? Funções, assim, importantes, como uma espécie de ritual mesmo, né? As sessões são ritualísticas, né? Não dá para falar que não são. Ela tem esse rito, né? Essa forma, né? Bom, então ali, né, no momento que nós decretamos as virtudes, fizemos certinho, conferimos, né? Tá tudo certo. Aí nós fomos para fazer ali o nosso pedido para a Mãe Divina. Aí nessa hora ela deu uma pausa assim em mim, falou, ó, espera. Aí eu falei assim, o que foi? Ela falou, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, eu sei. Você tem certeza que você vai abrir isso aí? Eu falei, tenho certeza, vamos abrir. Daí ela falou, então respira fundo que você vai descer, hein? Todo mundo aqui vai descer muito. Foi aquele momento que eu alertei vocês, né? Falei, gente, respira aí que nós vamos descer. E essa descida foi muito funda. Mas muito funda, assim. O que eu estou falando com descida muito funda? Então vamos entender essa coisa dessa hierarquia de descida, né? Então, assim, nesse processo de descida, a gente pode investigar, por exemplo, a nossa raça ariana, que tem aí uns 10, 12 mil anos ali de civilização, né? Nós podemos investigar uma raça mais profunda, mais antiga, Atlântica, que tem praticamente 1 milhão de anos aí. Tudo está dentro de nós, dos nossos registros acásticos, né? E a gente pode ir mais fundo ainda, nós podemos ir lá na raça lemuriana, que isso remonta a 18 milhões de anos. Tá? Depois tem a protoplasmática e hiperbórea, porém essas não têm a questão da queda sexual. A gente pode fazer resgates lá também, e a gente pode avançar nessa parte, mas ela não tem essa densidade que a Lemúria tem, a Atlântida tem, né? Bom, mas aí, né? O que seria mais denso que isso? Poxa, a gente já vasculhou toda a história do planeta Terra, né? Então, mais denso que isso é um processo, né, de uma existência passada do planeta Terra, que a gente chama de antiga Terra-Lua. Então, esse sistema solar aqui, né, ele um dia já desapareceu e depois voltou a aparecer, igual a gente, né? A gente morre, nasce de novo e morre, nasce de novo, né? Então, o planeta também, o sistema solar também. Então, esse sistema solar já teve 4, para a gente entender na nossa cabeça, é como se fossem encarnações, né? Então, mas são existências, né? São existências. Isso é chamado de eon. Então, um eon é uma existência do sistema. Então, nós temos a existência atual, que a gente chama de Terra, ou Gaia, né? A existência anterior, que a gente chama de Terra-Lua. Por que a gente chama de Terra-Lua? Porque essa Lua que nós temos aqui, ela fazia parte do sistema e não tinha Lua. Era só ela. Era só o planeta, né? E era ela, essa Lua. Quando foi formar esse novo sistema solar, aí houve um choque planetário, né? E daí essa Lua que está aí se formou. Tá? E nós temos a idade anterior, que é chamada idade solar, e a primeira, que é chamada idade de Saturno, ou Eon de Saturno. Então, olha o nível de profundidade que a gente buscou os elementos densos hoje. Né? Nesse nível de profundidade, assim, vasculhando existências passadas do nosso próprio sistema solar. Né? Isso é extraordinário. Né? É algo que está acontecendo aqui nesse grupo. Particularmente, não sei se acontece em outro lugar do mundo, mas aqui está acontecendo. Né? Isso é muito raro, fazer algo desse tipo, né? Então é legal que vocês entendam como eu percebo vocês. Eu percebo vocês como guerreiros, assim, sabe? Guerreiros e guerreiras que estão vasculhando esse universo interior na busca da alma, né? Porque é isso que nós buscamos, a nossa própria alma. E quando a gente chega no mundo causal, a gente encontra a nossa própria alma. E a gente se sente diferente daí. A gente nasce de novo, né? Essa é a sensação de nascer de novo. Então, esse processo ilusório que o ego dá pra gente, a gente precisa ir compreendendo que ele é transitório. Ele é um momento que a gente viveu, né? Fala assim, mas é um momento grande, né? Assim, vários milhares ou milhões de anos. É verdade. Mas o que é isso para o nosso íntimo? É um piscar de olhos, né? Todas essas existências, essas múltiplas existências, para o ser que nós somos,
É um piscar de olhos. Então, essa perspectiva que eu quero dar para vocês da carta 21. A carta 21 indica, né, para nós o nosso regresso, que é a carta 22. Né? Mas para a gente poder fazer esse regresso, a gente precisa passar pela 21. E a 21 justamente é essa batalha contra nós mesmos, que eu coloco ali no papel, depois vocês vão ler com mais calma, né? Então a gente precisa vestir aquela roupa ali do felino, né? Que é a roupa do tigre, né? E nos tornarmos homens e mulheres tigres. O que significa isso? É uma batalha contra nós mesmos. Então essa batalha contra nós mesmos é feita com o cetro, vocês viram ali pela carta, né? Igual a gente utilizou hoje, é feita com o cetro. O que é o cetro? É importante a gente entender, porque assim, lá nos mundos internos a gente está vendo um cetro, mas o que ele representa? É a energia na nossa coluna, né? E na outra mão, né, da figura que está na carta, tem uma cruz ansata, que ele está segurando ali pela empunhadura, né? O que significa isso? É a chave da vida. Tá? Então, a chave da vida, energia na coluna, nós estamos falando de alquimia, nós estamos falando de transmutação. Aqueles que entendem a transmutação e vão praticá-la, né, vão fazer essa energização da coluna. Isso, esotericamente, se chama encher o vaso de Hermes. Tá? Porque Hermes é um representante que veio para o mundo ensinar alquimia. O símbolo de Hermes, o caduceu de Mercúrio, é um símbolo de alquimia. Então, conforme nós vamos enchendo a nossa coluna de luz, nós vamos enchendo o vaso de Hermes. Né? E o vaso de Hermes, ele tem um fundamento. Qual que é o fundamento? Nos mundos internos, o vaso de Hermes, ele é representado por uma taça translúcida, feita de um material chamado alabastro, que é uma pedra translúcida. No momento que a gente vai enchendo, gotinha por gotinha daquela energia transmutada, esse vaso vai, né, ou essa taça, né, vaso ou taça, ela vai se enchendo. Quando ela chega ali no topo, a Mãe Divina nos dá o direito de dar uma bicadinha nela, assim. Esse é o verdadeiro alimento. É dessa fonte que nós podemos nos alimentar. Mas quando a gente caiu na materialidade, a gente optou por se alimentar das comidas que tem no mundo. E não tem nada de errado. Comida é coisa boa, né? Tanto é que daqui a pouquinho a gente vai ali, vai comer, não é assim? É um prazer, mas a gente nós não devemos, né? Porque isso é um dever nosso, né? Chamado dever parlóquico do ser. Nós não devemos nos tornar refém da comida. Tá? A comida, ela é boa, ela é prazerosa, mas a gente precisa saber qual que é o lugar dela. Né? Assim como a gente precisa saber qual que é o lugar das nossas emoções, assim como a gente precisa saber qual que é o lugar dos nossos pensamentos. Né? Então essa carta 21, ela nos convida a entender as nossas sensações. Então a sensação do ver, a sensação do escutar, a sensação do toque, a sensação do paladar, a sensação do olfato, ela está nos convidando a não sermos reféns dos nossos 5 sentidos. Então assim, quando que eu como? E quando eu não como? Quando eu bebo? E quando eu não bebo? Quando eu penso? E quando eu não penso? Essa autoobservação dos nossos 5 sentidos, ou quanto eu sinto, né? Essa observação dos nossos 5 sentidos e dessa máquina humana que nós somos, ela precisa ser constante, né? Até num bate-papo aqui com o Gil bem rapidinho, né? Ele perguntou assim, mas será que eu estou errando? Estou acertando? E eu falei assim, Gil, é tudo você. É tudo você. Ah, mas será que é aqui? Será que é só na sessão? Ou será que é lá no mundo lá fora? Mas que diferença faz? Hã? Qual que é a diferença de uma coisa que a gente vive na sessão e uma coisa que a gente vive no trabalho? Ou uma coisa que a gente vive na família? É tudo sobre nós. Então não faz diferença. Então a autoobservação precisa ser constante. As sessões, elas são treinos, elas estão treinando a gente. Né? Os mestres vêm aqui e nos auxiliam, inclusive hoje, assim, vários mestres nos auxiliando, né? Vários mesmo, assim. Principalmente, eu até comentei com vocês, né? É um agradecimento especial às Mães Divinas que vieram nos atender, né? Inclusive, elas falaram que eu dou muito trabalho para elas,
né? Eu acho engraçado quando elas falam isso, hein? Que a gente dá muito trabalho. Então, assim, nós estamos mais ou menos umas 80 pessoas aqui, 80 pessoas morrendo dá trabalho. Né? Mas elas fazem o papel delas, né? Porque cada um precisa fazer o seu papel. Né? Os elementais da natureza organizando o nosso interior é muito interessante de ver eles mexendo lá, assim, organizando os átomos, organizando as moléculas, estão trazendo tudo para o lugar que depois que a gente faz uma eliminação fica tudo meio, né? Fica meio esquisito lá por dentro. Até aquilo se organizar assim, aí organiza. Por isso que eu dou essas pausas, né? Que eu fico observando como é que o sistema tá. A hora que ele se organiza eu posso dar continuidade. Pergunta. Sobre pensamentos. Os pensamentos eles estão em uma outra dimensão e aí eu consigo acessá-los, porque teve um momento que eu consegui pegar um pensamento meu e analisar ele. E aí a sensação que me deu é que ele está numa outra dimensão. Com certeza, ele está numa outra dimensão, dimensão mental. Então aqui quando a gente está aqui, ó, chão, né? Essa é a dimensão de Malkuth, dimensão física. As emoções estão em outra dimensão, dimensão astral. O pensamento está em outra dimensão, dimensão mental. E aí, por exemplo, agora a sensação que eu tenho é que eu estou recebendo um treino sobre os meus pensamentos. E o meu treino é me auto-observar os meus pensamentos e aí eu consigo fazer isso de pegar eles e analisá-los. Como se fosse algo material mesmo. Pode, claro, a gente pode movimentar a energia dos pensamentos igual a gente movimenta qualquer outra energia, né? Como vou aqui pegar uma lenha, vou pôr ele na fogueira, então eu tive uma consistência ali, eu peguei a lenha e pus na fogueira. Você pode fazer a mesma coisa com o pensamento, você pode pegar um pensamento e jogar ali na fogueira, não tem problema nenhum, ele vai queimar com o fogo mental, assim como tem o fogo astral, assim como tem o fogo físico, né? São dimensões diferentes, mas tudo é possível. Né? Você é a senhora do seu universo, então você pode fazer o que você entender melhor aí dentro. Né? No caso, o treinamento do plano mental é feito pelo Pavana. Então, esse mestre que está te treinando. Aproveitando a pergunta, necessariamente a gente precisa ficar analisando esses pensamentos? Olha, o mundo interior, né? A Letícia perguntou se necessariamente a gente precisa analisar pensamentos. O mundo interior é íntimo, é particular de cada um. Cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Tá? O detalhe é que pensamentos, né, precisa olhar quem está pensando. Né? Quem que está pensando? Por quê? Qual é a melhor forma de pensar? Vocês sabem? A melhor forma de pensar é não pensar. Sabe por quê? Porque quando a gente não pensa, nós nos conectamos com o verdadeiro pensador. O verdadeiro pensador é Deus. É o Ser Supremo, a unidade múltipla perfeita. Aí quando a gente se conecta com isso, então nós somos um neurônio útil. Cada um de nós pode ser um neurônio útil. Ou pode ser um neurônio inútil. Né? Então, quando a gente está pensando por nós mesmos, baseado na nossa referência egóica, nós somos um neurônio inútil. Entendeu? Agora, quando nós deixamos a nossa mente serena, então daí sim, a gente entra em contato com o grande pensador, com o mundo mental. O todo é mental, não é assim? Eu entro em contato com o todo. Aí eu vou perceber, né, a totalidade do ser que eu sou. Aí vem o verdadeiro pensamento. O verdadeiro pensamento é trazer informações dos mundos superiores. Então a mente serena, ela fica ali, igual um lago sereno. Imagina um lago bem sereno, bem quietinho assim. Quando cai uma pedrinha lá, produz ondulações. Essas ondulações foram criadas por o nosso processo interno, lá do nosso íntimo. Essas ondulações são um pensamento que precisam vir para o mundo. Então daí eu estou em perfeita sintonia com o íntimo que eu sou. Entendeu? Mas, por exemplo, essa questão de observar o pensamento, eu consigo pegar um elemento. Isso. Nesse caso, sim. Você vai pegar um elemento que está no mundo mental. E daí você vai estudá-lo e eliminá-lo, como qualquer outro.
Então você pode pegar um que está no mundo emocional, você pode pegar um que está no mundo físico, né? Ou até no mundo causal. Isso é interessante que vocês façam essa análise. Agora, também pode acontecer da gente se perder nos nossos pensamentos. Aí você está no labirinto, que é o chamado labirinto do Minotauro, né? Aí você vai precisar do fio de Ariadne. Aí entra a questão do pensar com o coração, né, que falaram aqui. Aí o fio de Ariadne é a intuição que vai te guiando para sair desse labirinto. Uma das coisas que eu escuto bastante, né, assim, é muito comum das pessoas falarem, assim, eu não aguento a minha mente pensa, pensa, pensa sem parar. Né? Por que isso ocorre? Vocês sabem? Por que a mente pensa, pensa, pensa sem parar? Por conta da fornicação mental. Né? Isso significa que a gente estragou o nosso corpo mental e agora a gente precisa consertá-lo. Como a gente conserta o nosso corpo mental? A gente vai transmutando energia sexual. Primeiro nós vamos consertar o nosso corpo físico, que é o primeiro, a iniciação. Depois vai para o corpo vital, que daí é a segunda iniciação. Aí vai para o corpo astral. Conforme vai sobrando energia, ela vai subindo, vai graduando. E quando passa o corpo astral, vai para o corpo mental. Aí nós começamos a consertar o nosso corpo mental. Aí conforme essa energia vai chegando lá para o corpo mental vai se organizando. E quando eu falo isso, eu estou falando aqui dos neurônios mesmo, tá? Às vezes a gente fica com a sensação que eu estou falando só de dimensões, né? Não, eu estou falando dos neurônios mesmo. Isso significa que os nossos neurônios foram contaminados pelos elementos densos. Né? Isso é uma coisa que eu já falei e é uma coisa bem contundente, assim, né? Mas vamos entender. Tudo tem ciência, tá? Tudo sempre tem uma ciência. Então, quando uma pessoa perde energia sexual, então, por um processo de ação e reação, é importante entender isso aí, tá? Porque a nossa forma de estudar aqui é científica. Então, a pessoa perdeu energia sexual, então ela produziu uma ação, correto? Qual vai ser a reação? Bom, se alguma coisa sair, alguma coisa tem que entrar. Essa coisa entra e vai para a cabeça. Né? Essa coisa que entra, ela é uma coisa escura, que está aqui pelo ar mesmo, né? Ou está em algum lugar, né? Da maneira como a pessoa praticou o ato sexual lá. Né? Não vou entrar nesses detalhes, mas vocês sabem do que eu estou falando. Né? Essa coisa vai para a cabeça. Aquela coisa que foi captada lá. Aí quando esse negócio vai para a cabeça, ele vai fazer o quê? Se conectar nos neurônios. Conecta assim mesmo nos neurônios, aí a pessoa vira um robô. Ela vira uma marionete daquele elemento denso que está lá. Então isso significa que o nosso cérebro está todo contaminado. O que a gente fez com a nossa energia sexual contaminou o nosso cérebro. Aí fala assim, nossa, mas nessa vida eu não fiz tanta coisa errada assim, mas não faz diferença. Nessa vida, nessa existência ou em outra. Nós trabalhamos com padrões de vibração. Então, no momento que nasceu, já traz o padrão de vibração do corpo astral. Então, o corpo astral carrega todas as informações. Então, não faz diferença. Tá? O que nós somos pela eternidade, tanto para frente quanto para trás. Então, reclamar não vai funcionar. Então, o que nós precisamos fazer? Morrer e renascer. Morrer e renascer. Quando a gente morre, a morte é física, acontece lá dentro dos nossos neurônios mesmo, acontece dentro das nossas células. Certas toxinas, certos vermes, certos parasitas vão morrendo dentro de nós. É por isso que a gente tem medo. De vez em quando a gente tem, assim, pega uma borracheira bem alta, né? E a gente tem um medão, né? Dá um medo assim, né? É o parasita dentro de nós que está com medo de morrer. Não a gente como espírito, como ser que nós somos. A gente não tem medo de nada. Nós somos viajantes cósmicos, a gente já vasculhou um monte de sistemas, estrelas, etc. A gente entra e sai dos planetas ao longo dos milhares, ou milhões, ou bilhões de anos. Do que a gente tem medo? Nada. Agora, os parasitas têm medo, porque eles são do tempo, eles nascem e crescem e morrem. Né? Eles são locais. Então, a gente precisa eliminá-los. Então, a gente entrou, olha como é que funciona esse negócio, né? Nós entramos no sistema, certo? Nos permitimos nos contaminar pelo sistema, não é assim?
Porque quem fez fomos nós mesmos, né? Nos permitimos contaminar pelos sistemas, adquirimos essa densidade dentro de nós, e agora a gente faz o quê? Elimina ela e sai com o fruto da experiência. Esse é o mestre. Entendeu? O mestre é isso. Ele entra dentro de um sistema, não importa qual. Estou falando do planeta Terra, mas podia ser qualquer outro. Entra, vive a experiência do planeta conforme as regras do planeta e sai vitorioso. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é trivial. Mas é assim que funciona. Tá? Exatamente. Então, nós, né, esse grupo que aqui está, que está buscando essas informações, esse grupo que vai vir para o jejum, essas 70 pessoas, são esses guerreiros, os guerreiros da alma. Esses guerreiros sabem o que fazem, sabem o que fizeram, sabem o que precisam fazer agora, que é o resgate. Ah, nós estamos nadando contra a correnteza? Nós estamos mesmo. Só que nós temos força, nossos braços são fortes, nós temos energia para isso, nosso motor é forte. Tá? Nós temos a nossa pedra cúbica, ou seja, nós temos a energia nuclear dentro de nós. A transmutação da energia sexual, ela é totalmente atômica. É que as pessoas não compreendem isso, né? Mas nós estamos lidando com uma usina atômica dentro de nós. Os mestres orientam a gente no seguinte sentido, é que um ser humano, né, na sua plenitude de transmutação, ele pode captar a energia de 10 mil sóis. Imagina, um sol já é muito, né? Mas imagina um ser humano que consegue captar a energia de 10 mil sóis dentro do seu próprio organismo, por conta da alquimia sexual. Então a pedra cúbica é muito poderosa. E é por isso que todos que vão no sentido de aprender como utilizar a pedra cúbica, eles são fortemente atacados. Já perceberam, né? Principalmente os casais que fizeram o curso lá comigo, como que o bicho pega na sequência? Não é assim? Sempre pega. Fez o curso comigo e já começa a pegar, apurar. Por quê? Porque sabe que ali, aquele casal tem uma possibilidade de virar um mestre e uma mestra. E como eu falei, os mestres são muito perigosos. Os mestres mudam o mundo, né? Os mestres lançam ideias inovadoras e aquilo segue. Tem muita força, né? Quando o mestre está surgindo no mundo, a pedra cúbica que ele traz é muito poderosa. Muito poderosa. E é transformador, né? E nós estamos numa escola de mestres. É isso aqui que nós viemos fazer. A nossa turminha aqui é uma escola de mestres, né? Da mesma forma como o ser que eu sou criou essa escola no Egito Antigo, hoje a gente está criando aqui, né? Tá, tudo bem, não tem pirâmide, né? Não é mesmo? Não tem lá os templos, mas tem fogueira, olha que coisa boa, né? Tem grama, tem um barracãozão top, ó, os banheirinhos lá que a gente toma os banhos certinho, né? Então, tá tudo bem. Para que a gente precisa mais? A gente tem nosso espaço aqui para fazer o nosso jejum, a gente tem nosso espaço para beber o chá, a gente tem o nosso espaço para fazer as nossas realizações interiores, tá tudo certo, né? E o que nós vamos conquistar com isso? A nossa alma. Bom, e aí? O que muda? Muda dentro da gente. Tá? Pro lado de fora, a gente continua trabalhando, tem que pagar os boletos, isso aí vocês esquecem, né? Que esse mundo é desse jeito mesmo. Então, continuar trabalhando, tem que pagar suas continhas, né? Não pensa que vocês vão se autorrealizar e sair flutuando por aí assim, né? Não, virei mestre, tá tudo certo. Não, você vai continuar cuidando da família, tem filho para cuidar, tem boleto para pagar no final do mês, não muda nada. Muda dentro de você. E isso é importante que vocês tenham essa compreensão, né? Vai mudar aí dentro. Então você sabe que você realizou a grande obra do Pai. Claro que são etapas, né? Então, a primeira montanha é a montanha do mestre e, né, não tem, assim, tantas exigências de fazer uns trabalhos externos, assim. Você vai fazendo, né? Uma segunda montanha já é mais exigente, né? O raio branco é muito exigente. Daí, o raio branco, que é o raio do nosso Pai interno, né, que a gente chama de alfa, então ele é muito exigente. Então, daí a expansão precisa ser maior. Vocês podem observar que no último jejum que nós fizemos,
Nós pedimos que a expansão dos conhecimentos herméticos ensinados aqui no ESER fosse para todo o Brasil. Esse foi o nosso pedido do jejum. E começou a chover de convite. Hoje tem convite para ir para tudo quanto é lugar, né? Então, cabe a mim cumprir com isso. A gente fez o pedido, agora vou para essa segunda etapa, né? E isso seria, né, nessa cronologia das montanhas, segunda montanha. E depois tem a terceira montanha. A terceira montanha é mais exigente ainda. Então, cada um de vocês vai saber até que nível vocês querem chegar. Mas como a escola é a escola de mestres, que chegue pelo menos até a mestria, né? Se chegar à mestria, está excelente, né? Não tem, assim, a necessidade, não, eu também preciso chegar numa segunda montanha, eu preciso chegar numa terceira montanha. Isso é coisa do ser de cada um, do íntimo de cada um, né? É uma determinação interna. Se vocês conseguirem fazer, e é isso que eu visualizo vocês fazendo, a energia do corpo físico, a energia do corpo vital, a energia do corpo astral, a energia do corpo mental e a energia do corpo causal, resgatando a alma, pronto, missão cumprida, tá excelente, né? Então, são classificações, né? A Lê está perguntando se o processo de ascensão são as 3 montanhas. A mestria já é ascensão, né? Só que é uma primeira etapa de ascensão. A segunda montanha é uma segunda etapa, né? Que daí, como que isso funciona? Na primeira montanha, né? E isso eu estou falando para vocês, alguns casais aqui que pegaram mesmo o conhecimento e estão levando na prática com força mesmo ali, com firmeza, com dedicação, podem conquistar essa mestria em 10 anos, 12 anos, 15 anos, mais ou menos, né? É um tempo normal, assim, né? 10 anos, 12 anos, 15 anos. É um tempo, assim, normal, padrão até. No Egito era mais ou menos os mestres revolucionários, assim, né? Que eram fora da caixa, vamos pensar como Jesus, fizeram em 8 anos, né? Mas tá ali, tá dentro do prazo, né? 8 anos, 10 anos, 12, 15, esse é o prazo. Depende muito porque são muitos arquivos, a gente precisa fazer nesses resgates, né? Então, o que significa uma primeira montanha? Significa energia de 5 corpos, como eu falei para vocês, e a eliminação de 51% dos egos. Então aí você consegue chegar na primeira montanha. Então aí já adquire o título de Buda, já recebe o cajado do mestre, já está tudo certo, já é mestre. Pode ser homem ou mulher, tanto faz, tá? E isso é uma grande coisa, né? O meu próprio instrutor, José Pila, ele era um mestre de primeira montanha. E ele fez um trabalho magnífico. Me deu todos os direcionamentos adequados para que eu também fizesse o meu trabalho interior, né? E me acompanhou ao longo de 20 anos. Ele que foi o meu... ele que me conduziu até o iniciador, né? Então sempre tem um mestre que conduz a gente, né, até o iniciador. Então o José Pila, nos mundos internos, mestre Éfata, ele me conduziu, ele fez isso antes dele morrer, né, mais ou menos uns 6 meses antes dele morrer, ele me conduziu até o iniciador, que chama Sanat Kumara, e daí ele entregou a minha carta lá de conformidade, a assinatura lá, Éfata, tal, entregou pro iniciador. Aí o iniciador conferiu, olhou dentro de mim, porque nos mundos internos eles fazem um raio-x, né, da gente, né? Então eles olham assim, de cima e embaixo, olhou tudo, conferiu, aí ele deu o aval dele. Então isso aí é uma iniciação. É claro que isso depois de muitos anos de trabalho, né? E daí, né, naquele momento muito especial, estava lá eu e o Sanat Kumara, né? E ele falou, e agora? Você subiu a sua primeira montanha, o que você vai fazer? Aí não tinha ninguém comigo assim, né? Estava sozinho. Daí eu falei, mestre, eu vou descer e ensinar. Para ver se sobe mais alguém junto aí, né? Pega também um embalo aí e sobe essa montanha também. Então foi isso que eu falei para o mestre, eu vou descer e ensinar, né? E daí, imediatamente, já a Fraternidade Branca, os mestres da Fraternidade Branca, já vieram me questionar se eu ia subir a segunda montanha, se eu tinha interesse em fazer isso, né?
O meu instrutor, José Pila, não quis. Ele permaneceu na primeira montanha e se sentiu muito bem com isso. Tá tudo tranquilo. Aí eu falei que sim, que eu ia seguir. E daí as provas dobraram, né? Triplicaram as provas. Por quê? Porque daí, na segunda montanha, qual que é a exigência? A exigência é 91% dos egos eliminados. É serviço. Né? Por quê? Porque daí a gente vai precisar ir lá no fundo do baú mesmo. Esses que a gente pegou hoje, que estão até em outros eons, em outras eras, eles são muito profundos. Dói muito de pegar esses bichos, eles estão lá no fundo do baú mesmo, né? Difícil de chegar até eles, precisa de muita energia, precisa de um trabalho sério sobre si mesmo, você precisa de renúncias, assim, importantes, né? Renúncias, assim, até no sentido físico, assim, de fazer jejuns semanais, assim, né? Uma das condições, quando eu estava pleiteando essa vaga de segunda montanha, lá atrás, né? Conversando com os mestres, né, em especial, né, nesse dia que eu estava conversando com Jesus, ele falou que a segunda montanha era muito exigente e que se eu estava disposto a cumprir as etapas que elas exigiam, né. Daí eu falei, não, mestre, eu estou disposto sim, né. E daí ele falou, então é o seguinte, 3 dias de jejum, toda semana, e precisa vir caminhar aqui na Terra 5 vezes por semana. E fazer os seus processos de transmutação aqui com Gaia. Falei, de acordo. Né? Então, assim, é um acordo que a gente faz com nós mesmos, faz com as hierarquias superiores e faz com nós mesmos. Né? E olha que coisa interessante, né? Isso aconteceu antes, um ano antes. Aí quando chegou, né, no dia 4 de fevereiro, começou. Aí o 4 de fevereiro era uma terça-feira. Então eu precisava fazer tudo isso até sábado, que a sessão era no sábado, né? Essa é a parte cômica da história. Aí não deu tempo de caminhar, porque era uma terça, né? A sessão era no sábado, não deu tempo de caminhar os 5 dias, né? Mas os 3 jejuns eu fiz. Aí quando chegou na sessão, a primeira coisa que me perguntaram, né? Os mestres me perguntaram assim, e aí, fez os 3 jejuns? Eu falei, fiz. E as caminhadas? Não deu tempo. Mas me puxaram a orelha. Por quê? Porque eu assumi um compromisso, né? Daí, assim, me puxaram a orelha com tanta vontade que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou ali caminhar ali na terra, tem um lugar no cantinho ali, larga a sessão que eu vou lá caminhar, tudo bem? Eu falei, não, eu posso fazer amanhã? Não, pode. Daí combinamos entre nós que eu ia repor, né? Ia repor a caminhada na terra. Aí, a partir daí, né, você vê a seriedade da coisa, a partir daí não perdi mais nenhum dia, chova, faça sol, um monte de vezes lá que estava chovendo, fui lá com o guarda-chuva caminhar na terra. Então essa é a seriedade do trabalho. Né? Então essa carta 21 nos convida para isso, para a seriedade do trabalho. Né? Porque o crocodilo ali, ele está sempre com a boca aberta. Entendeu? Se você não cumprir certinho as suas etapas, né, não é porque eu estou falando, mas é uma coisa que está aí dentro de vocês, que vocês vão olhar e vão fazer essa conferência interna. Se vocês não cumprirem certinho, o crocodilo pega. Né? E ele pega mesmo. Então, se vocês têm um compromisso com vocês mesmos, né, cumpram. Então, vou fazer um jejum por semana. Faz mesmo. Honre esse compromisso que você assumiu com você mesmo. Né? Porque você vai ver, vocês vão perceber, né, que essas coisas elas vão ter uma repercussão futura. Por exemplo, eu estava fazendo as contas, esse ano, a quantidade de jejum que vai dar. Então, somando tudo, do dia que eu comecei até a gente vai concluir esse processo de jejum semanais, né? A gente vai concluir na sessão Templo de Alden. A sessão Templo de Alden, dia 20 de dezembro, depois a gente está de férias, tá? Férias não significa larga a autoobservação, tá? Férias quer dizer que vocês vão ficar um tempinho sem fazer jejum, só isso, tá? Então, a autoobservação continua, a morte do ego continua, né? A transmutação continua, tudo volta ao normal. Né, fica normal. Só que a gente só não faz um jejum para ter um conforto ali, né? Entre o dia 20 de dezembro e o dia 10 de janeiro, a gente tem um conforto ali do nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele é muito sensível, ele gosta de ser confortado. Então a gente vai dar esse conforto para ele. Nós vamos dar esse ato de amorosidade para o nosso corpo. Vamos dar uma boa alimentação para ele, vamos viver ali o final de ano com a família, né?
de uma maneira bem tranquila, bem gostosa, alegre, feliz, etc. Então a gente vai passar Natal e Ano Novo super bem, né? Comendo à vontade, bebendo à vontade. Só não bebam álcool, né? Porque vocês sabem, né? Que o álcool não tem acordo, né? O álcool não tem acordo, gente. O demônio do álcool, ele não tem acordo. Você pode beber um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí ele vai te pegar, né? Então, é só essa recomendação que eu dou para vocês. Ah, vamos fazer um brinde aqui? Tudo bem, põe um pouquinho de champanhe ali, ou enfim, né? O que vocês vão brindar, pode beber um pouquinho. Só que tem aquela porcentagem que eu já deixei registrada no meu livro, que é mais ou menos ali alguma coisa em torno de 5%, assim, né? Quando a gente bebe alguma coisa de álcool, né? Então, para vocês terem uma ideia, vamos pensar assim, uma cerveja, não? É 5 ml, desculpa. Uma cerveja com álcool. Ela, 300 ml, 5%, vai dar uns 15 ml. 15 ml de álcool ultrapassa esses 5 ml de álcool que o nosso organismo pode transmutar, né? Então aí a gente já entra em outra dimensão. Daí o álcool começa a afetar a gente e a gente começa a perder consciência. E ele começa a destruir nossas células. Se a gente ficar dentro daquela margem de segurança dos 5 ml, não tem problema nenhum. Nosso corpo transmuta e segue a vida. Então é isso que eu digo, que vai fazer um brinde, mesmo que a champanhe ali seja com álcool, você faz um brindezinho ali e tá tudo bem, segue a vida. Aquela quantidade não vai ser suficiente para atrapalhar o seu processo, tá? O detalhe é que quando a pessoa bebe um pouquinho, ela quer beber mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, daí a pouco ela tá gatinhando, né? Então esse é o desequilíbrio, né? Aí já entra na frequência do louco do tarô, né? Entendeu? Então esses processos de transmutação precisam ser bem conscientes, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Fala um pouco sobre a Yin, a Insof e a Insof Aur. A Yin, a Insof e a Insof Aur são os 3 níveis mais altos da divindade, né? Então, quando nós chegamos na nona esfera, isso eu já comentei com vocês também. Então, quando a gente chega lá na nona esfera, que é a esfera sexual, tem 3 subníveis, né? Esses 3 subníveis dentro da nona esfera, eles são o contrário do Ain, do Ainchof, do Ainchof Aur. Eles são a parte negativa, né? Quando a gente sobe na esfera superior, lá dentro da nona esfera tem o Ain, o Ainchof e o Ainchof Aur, que são as 3 partes superiores, né? Então, o que significa isso em termos cósmicos ou não em termos internos, né? É a nossa escalada para o absoluto. Então, quando chega no Ainchof Aur, é o absoluto, entendeu? Evidentemente que para a gente chegar lá, a gente precisa descer. E para descer, a gente precisa entrar dentro da nona esfera. E não foi isso que nós fizemos? A gente desceu aqui no planeta Terra e entramos na nona esfera. O que entra na nona esfera? É entrar na atividade sexual, né? No momento que a gente entrou na atividade sexual, então a gente entrou na nona esfera. Aí, agora, nós vamos para uma outra atividade sexual, que é a transmutação. No momento que a gente começa a transmutar, a gente desce nessas esferas inferiores, até chegar lá nesses 3 subníveis dessa nona esfera, resgata tudo que a gente precisa resgatar, faz todo esse material ser transmutado dentro de nós, faz a energia subir, e aí nós vamos achar dentro de nós o Ainchof Aur, que está aqui dentro da nossa cabeça mesmo, tá? Não está em outro lugar. Às vezes a gente fica achando que está em alguma dimensão assim, né? Sei lá, sistema solar ou em outra galáxia. Não, é aqui dentro, tá? No caso do Sol de Mercúrio não tem aquela bolinha em cima ali? Bolinha ali, que representa a cabeça. Então, está tudo ali, dentro de nós. Todos esses processos de iniciação, né, de dimensões inferiores ou dimensões superiores, está tudo dentro de nós. Tudo, absolutamente tudo. Nós somos um universo em miniatura. Uma das coisas que é muito interessante em relação a esse processo de universo em miniatura, que quando a gente começa a energizar o nosso sistema, né, então a energia sobe pelas vértebras, começa a acionar a conexão com determinados mestres. Então, vamos pensar ali, subiu 5 níveis na coluna, vai acionar um determinado mestre.
Daí subiu mais 4, 5 níveis, vai acionar outro determinado mestre. E esse mestre vai vir nos ajudar para os nossos processos de ascensão. Como a gente está numa busca muito intensa do ser que nós somos, e aquele mestre vem nos auxiliar, a gente entra na frequência do mestre. E por um instante a gente acha que a gente é aquele mestre. Tá? Então isso é muito comum de acontecer. Você fica achando que você... Vamos pensar que o Hélio Moria está vindo treinar a gente. Aí a gente entra tanto na frequência do Hélio Moria que a gente acha que a gente é o Hélio Moria. Entendeu? Por isso que quando a gente usa a técnica do eu sou e fala o nome do mestre, a gente entra na frequência dele. É mais ou menos igual sintonia de rádio. Quando a gente tem o nosso rádio, a gente sintoniza uma determinada estação, começa a tocar aquela música. Então se você fala assim, eu sou o mestre Moria, você entra na frequência dele e começa a trazer as informações desse mestre para dentro de você. Cabe a você, né, nós, né, eu me incluo nisso, cabe a nós percebermos a nossa individualidade. Entendeu? Então aí, quando a gente consegue perceber a nossa individualidade, a gente descobre qual mestre está treinando a gente. Quando a gente descobre qual mestre que está treinando a gente, ele nos dá os parabéns e conclui o treinamento. O objetivo básico é esse, né? Perceber qual mestre que está treinando a gente. Então, conforme a energia vai subindo, muitos mestres vão se aproximar de vocês e vão começar a treinar vocês. Até que uma hora vocês encontrem o próprio mestre interno de vocês. Aí vocês vão receber o nome de vocês interno, aí vocês vão conhecer os avatares que vocês já foram. Né? Por exemplo, quem que é Hermes? Hermes é um avatar, é um homem que viveu há muito tempo atrás. Tem uma vértebra específica de isso acontecer? Na vértebra tal, daí é o seu... Quando a energia está subindo aqui, que ela passa o primeiro chakra, o segundo e o terceiro chakra. Quando ele chega na altura do estômago, aí é a igreja de Pérgamo, aí recebe o nome interno. Né? Então, é só ver no Apocalipse, né? No Apocalipse está lá, né? E te darei uma pedra branca, na qual tem um nome, né? Que só você pode saber. Então, é a igreja de Pérgamo, né? E claro que na igreja de Pérgamo a gente vai enfrentar quem, né? A própria Bíblia nos fala isso aí, o próprio Apocalipse nos fala. Quem que a gente vai enfrentar na igreja de Pérgamo? Né? Tá lá escrito, né? Eu sempre brinco aqui com vocês, né? Fala, o anjo fala a igreja de Pérgamo, 6, né? Que é a morada de Satanás, assim. Entendeu? Precisa enfrentar o Satanás, né? E você já sabe como é que o Satanás nasce, né? Satanás é um filho de Lilith. Então já sabe como é que ele nasce. E cabe a nós, né, fazermos essa eliminação desse Satanás dentro de nós. Esses elementos densos, principalmente esses bem densos, eles adquiriram esses nomes assim cabulosos, né? Tipo Satanás, tipo Mefistófeles, né? Ou outros nomes. Mefistófeles é um vampiro, né? E tem outros nomes assim, né? Por quê? Porque eles se tornaram muito densos, né? Mas e tem os da conjuração também, que vocês já conhecem, fazem a conjuração. Mas cabe a nós, assim, enfrentarmos todos eles, né? Sem medo de ser feliz. Eles não têm poder sobre nós, a não ser que você dê poder para eles. E como é que se dá poder para eles? Perdendo a energia sexual. Agora, se a gente transmuta a nossa energia sexual, eles não têm poder sobre nós. Kadosh é esse ossinho que a gente tem aqui, ó. Não tem um ossinho saltado aqui na vértebra C7? Esse é o Kadosh. O Kadosh é um guardião da coluna, né? O Kadosh só vai permitir, né? Porque quando a energia passa por aqui, ela vai acionar os centros superiores da máquina humana. Clarividência, polividência. O Kadosh só vai permitir, né, que a energia passe por aqui se a pessoa, se aquele iniciado ou aquela iniciada tiver os méritos do coração. Senão não ativa essas partes superiores do ser. Eu vi o meu pai interno fazendo um triângulo no meu cérebro e falando Kadosh, Kadosh, enfiando um triângulo. Triângulo é sinônimo de renúncia, né? Então, se está acionando o Kadosh aqui, é porque ele está acionando o seu guardião, entendeu? Para que você no futuro, no momento que você estiver devidamente casada, praticando a sua alquimia sexual, né? Com o seu marido, você possa ultrapassar esse guardião.
O seu pai interno trabalha além do tempo e do espaço. Então, o que você falou pode estar 10 anos no futuro. Entendeu? Você simplesmente está acionando isso nesse momento. Tem muita gente que faz isso aqui, consegue perceber esse futuro. Então, daí você vai desenhando esse futuro, você vai criando esse futuro. Né? Lembra que eu falei que a esperança é uma visão clarividente da nossa mestria, do nosso futuro? É isso. Né? Então, a esperança, você está trabalhando na frequência da esperança, ou seja, seu pai interno está te conduzindo para a mestria. Né? Então, lembre-se que quando a gente está numa sessão igual essa, que nós trabalhamos além do tempo e do espaço. Quando a gente entra dentro do nous, nós estamos além do tempo e do espaço, porque ali não tem, ali é um ponto de singularidade. Né? O ponto de singularidade não tem o antes, o durante, o depois, é tudo ao mesmo tempo. Então, essa é uma das vantagens da gente acionar o nous. Gilberto, se o todo ele é mental, qual que é a utilidade dos outros corpos? Causal, por exemplo, é um todo 2.0? Então, é importante que a gente entenda que quando eu falo assim, o todo é mental. Porque a mente é o primeiro corpo mais denso do Criador. Né? Então, mente, depois astral, depois vital, depois físico. Então, essa percepção do que o todo é mental é porque nós precisamos trabalhar com a substância mental. Né? Vocês já perceberam, quem já leu o livro do Mestre Samael, que ele fala que a energia sexual é SI12? Ninguém entende o que ele está falando, né? O mestre é cheio dessas manhas, assim, né? Mas ele está falando da energia mental, SI12. 12 é a dimensão mental. Então, a nossa dimensão que nós estamos aqui é 48 leis. A astral é 24, a mental é 12. Então, ele está falando o seguinte, a gente precisa trabalhar na frequência da nota Si com a energia mental. Tá? Então, isso é música, o universo é musical. Né? Então, a gente precisa fazer a energia ser transmutada dentro de nós, de tal forma que a gente alcance a dimensão do 12, que é a dimensão mental, e aí nós vamos moldar o mundo por meio da energia mental. Então, hoje mesmo, conversando com um treinador, que é o nosso treinador, né? Muito bom treinador, né? No momento que ele apareceu assim, por conta dos meus processos internos, em algumas iniciações que aconteceram essa semana, ele não conseguia se aproximar muito. Aí, no momento que ele se aproximou, eu já vasculhei ele assim e vi todos os pontos de aglutinação, né? Já mapeei, ele falou assim, não tem como mexer com você mais, né? Eu falei, não. Ele falou assim, você já me mapeou? Eu falei, já. Com um único pensamento eu poderia destruí-lo. Mas eu não fiz. Porque ele tem um dia dele. Ele tem um dia, a hora, tudo certinho. Quem define isso é o causal. Isso, aí são os níveis superiores. Quando você está em contato com o íntimo que você consegue perceber todas essas nuances. Entendeu? Você consegue perceber todas essas nuances. E daí você não escapa do seu eixo norteador. Né? É muito importante ter essa consciência. Isso realmente é muito importante, porque o ego, ele gosta de fazer do jeito dele, na hora dele, do jeito que ele quiser. E quando nós estamos na frequência do nosso íntimo, nós estamos centrados no nosso íntimo, ele sabe exatamente quando fazer, o que fazer, na hora que vai fazer, ele sabe esperar. Por exemplo, esse sujeito, né, que eu estava interagindo com ele é para o jejum, não é agora. Entendeu? Então, supondo, né, porque assim, ter poder não significa que vai usar, não é assim? Supondo que eu ali naquele momento agisse de uma forma egóica, eu falo, não, eu já vou eliminar esse cara, já dá um tapa nele, já elimina. O que ia acontecer? Eu não passava na prova. Por quê? Porque eu não soube seguir a minha própria hierarquia. Entendeu? Aí no momento que eu estou plenamente consciente e percebo esse movimento desse elemento dentro, fazendo esse cenário, e sigo a minha própria hierarquia interior, aí eu passo na prova. Então a gente precisa estar sempre em contato com o íntimo que nós somos, sempre, sempre. Mesmo que tenha um mestre externo ensinando a vocês, que é o meu papel em relação a vocês precisam estar sempre consultando o íntimo de vocês, sempre, sempre voltando lá dentro e olhando o íntimo, sempre, tá? Esse é o principal ensinamento, né? De todas as coisas que eu já falei para vocês, se vocês assim prestarem atenção nisso e fizerem isso, vai dar bom. Vai ser a melhor coisa que pode acontecer. Sempre consultando o íntimo.
Por mais que esclarecedor que sejam as minhas palavras, não tem nada mais esclarecedor do que o íntimo que vocês são. Gilberto, eu percebi aqui na sessão que muita coisa que eu vivi durante a semana já estava na frequência dessa carta. Né? E eu tive algumas experiências que me veio o símbolo do cachorro. Daí eu lembrei também que em alguns baralhos, o louco, no lugar do tigre é um cachorro mordendo. Então o tigre é o próprio cão, que representa a degeneração também, né? Então, aí a gente precisa de uma interpretação melhor, né? O cão, normalmente, assim, ele vai representar o instinto sexual. Tanto é que tem o cérebro que a gente foi buscar recentemente, né? Então, o instinto sexual, ele é representado aí pelo cão. O tigre vai representar essa força de vontade que nós temos em relação a... Eu falei tigre, mas eu falei tigre. É. Estou me referindo ao crocodilo, na verdade. Ah, tá, entendi. Mas vamos lá, vamos seguir pela sua pergunta. O tigre vai representar essa força felina que a gente tem dentro de nós de ir contra o ego. Tá? E o crocodilo vai representar o sétio, o próprio ego, né, com a boca aberta, né, esperando que a gente dê uma escorregada. As trevas, elas não dormem. Né? E se a gente dorme, né, ou seja, se a gente perde a consciência, a gente acaba escorregando e eles pegam a gente. Tá? Então, o nosso objetivo é não dormir nunca. Isso não quer dizer que eu não vou deitar lá na cama e não vou fechar o olhinho e não vou dormir, não é isso, tá? É ficar lúcido, o tempo todo lúcido, consciente. Uma das coisas que vocês podem fazer, e isso é muito prático, é a chave Sol. Inclusive a gente fez uma sessão sobre a chave Sol, sujeito, objeto, lugar. Então, sujeito, né? Então eu olho e vejo quem são os sujeitos que estão ao meu redor. Então estou olhando vocês e estou entendendo, vendo o nome de vocês, quem são. Objeto, então daí eu vou olhar os objetos que estão à minha frente, a fogueira, aqui o celular, o chá, o barracão, né? Lugar, então estou no EACER, Brasil, planeta Terra, sabe? A gente faz essa divisão da atenção nesses 3 pontos. Quando você treina bastante isso, e precisa treinar, tá? Bastante, o tempo todo fazendo. Quando você estiver no astral, você vai fazer a mesma coisa. Aí você fala, nossa, que interessante, né? Estou no astral. Aí, para você testar, você dá um pulinho assim, ó. Você dá um pulinho, se você flutuar, você está no astral. Aí você sai daquele cenário e vai fazer alguma coisa que você quer. Vai vasculhar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, ver alguma coisa que você quer. Isso é um direito de todos nós. Tá? Basta que a gente desperte a consciência. E a gente vai treinando aqui no mundo físico para poder ter essa experiência no astral. Certo? Pessoal, falei bastante, né? Então nós temos aí a carta 21. Vocês têm mais alguma pergunta sobre a carta 21? Já está chegando o nosso regresso, já estamos chegando na 22, né? E daqui a pouquinho o Templo de Alden, tá? Nós estamos concluindo. É isso? Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado por me escutarem. Até a próxima.